E nós já estamos de volta e agora no quadro Café com Prosa você vai acompanhar a participação do deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Acompanhe conosco. Olá, bom dia. Hoje o Café com Prosa veio até a Assembleia Legislativa conversar com o deputado Dilmar Dal Bosco, que é líder do governo aqui na Assembleia. Deputado, bom dia. Há quanto andas a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária aqui na casa? Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Para mim, primeiro, é um grande prazer muito enorme essa oportunidade de a gente debater assuntos importantes aí do desenvolvimento do nosso Estado. Agora, no início dos trabalhos legislativos de 2020, nós já até comentamos com os deputados que fazem parte também da defesa, não, eu acredito, mas fazem parte da convivência familiar do setor do agronegócio. Por isso que nós queremos abrir agora, se tudo assim correr bem, agora no mês de março, nós queremos abrir a Frente Parlamentar da Agropecuária para que a gente possa estar estudando, debatendo, trazendo as informações, não só de um estado totalmente produtivo como o estado de Mato Grosso, que depende muito do agronegócio, como o Brasil depende do agronegócio mato-grossense, mas também nós debatermos com a Frente Parlamentar no Congresso Nacional. Eu acho que isso que nós temos que fazer urgentemente e trazer todos os anseios desse setor importantíssimo para que a gente possa tratá-los com a decência e com a importância que são para o desenvolvimento do Mato Grosso. O senhor, aqui na casa, é um dos deputados que sempre bate duro contra a criação de novos tributos e contra o aumento de impostos também, né? Mas é uma briga muito grande, porque tem pares do senhor aqui que propõem até a criação de novos impostos, né? É verdade, é a democracia é isso, a discussão é isso, o diálogo é isso. Eu acho que esses enfrentamentos nós estamos, direto nós temos, mas você tem que ter a responsabilidade, que eu sempre falo que a Assembleia tem que ter a responsabilidade. Eu não acredito em novos impostos, eu sou contra novos impostos. Agora também nós temos que saber que a pessoa que está lá, como tem aqui brilhantes vereadores e vereadores lá do município de Nova Maringá, lá também nós temos que dar atenção ao trabalhador que precisa, a qualidade de segurança, qualidade da educação, nós precisamos dar uma saúde digna às pessoas do interior do estado. Então não é só cobrar imposto, nós temos que trazer resultado, nós temos que trazer e levar resultado para a sociedade mato-grossense. Nós não podemos pensar só no mundo do estado. O estado hoje, infelizmente, teve que tomar algumas medidas para que pudesse melhorar a sua arrecadação para manter a máquina, mas manter os hospitais regionais, manter as escolas estaduais, melhorar a qualificação e a quantidade de policiais para que dê a segurança para o Estado. Mas tudo isso tem um custo. Nós aprovamos agora no final de 2019 o PPA para 2020, 21, 22 e 23. Eu fiquei bastante assustado, até porque nós mudamos, e contando com o FETAB 1, 2, que é o FETAB unificado, contando com a nova mudança que nós fizemos de regime tributário, que foi para o regime geral, regime como é nos outros estados brasileiros, quer dizer, aumenta-se a arrecadação, e com isso tudo nós não diminuímos o índice que está do custo da máquina pública, com encargos e salários dos servidores públicos. Assusta isso. Então nós vamos ter um custo aí se não aprovarmos ainda as reformas da Previdência que temos que aprovar, e nós estamos tendo a responsabilidade que o Congresso deveria ter sido com o Estado de Mato Grosso, com o Estado de Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, com o Estado da Bahia, ter incluído os estados e municípios na lei que tivesse aprovado lá, nós não estaríamos com os enfrentamentos nos estados e nem enfrentamentos nos municípios. E nós, ao invés da Câmara Municipal de cada município do Estado de Mato Grosso fazer a sua lei previdenciária, nós estamos colocando na lei do Estado de Mato Grosso para que não tenha um enfrentamento nos municípios. Pois é, mas aí eu só acredito que com isso os deputados, os parlamentares federais transferiram a batata quente para a mão de vocês e dos vereadores, né? Transferiram com toda certeza. E o senhor, como líder do governo e um parlamentar que a origem é no interior, o senhor é muito cobrado, né? O senhor fica meio que entre a ponta da parede e a ponta da faca, né? Porque tem que defender o governo em determinadas situações ruins, né, do ponto de vista da sociedade, e a sociedade cobra do senhor também, né? Pessoas, seus amigos de Sinop, seu vizinho te cobra também, né? Quando nós aprovamos o FETAB, um exemplo aqui, a unificação do FETAB, que já vinha sido cobrado pelo governo passado. Nós só prorrogamos ele, porque o governo passado não teve a coragem, em 2018, de renovar, sabendo ele que estava deixando um déficit orçamentário no fechamento de 2018 de 2 bilhões e 120 milhões de reais. De que notas fiscais emitidas, serviços prestados à sociedade, sem ter o dinheiro em caixa para pagar o que ele fez de compromisso.
Ele deixou 640 milhões sem pagar os hospitais regionais e os repasses aos municípios. Deixou realmente uma situação lamentável o estado de Mato Grosso. Para isso a gente tinha que fazer algumas medidas. Quando eu cheguei em casa, que nós aprovamos a unificação do FETAB, a minha mãe foi a primeira pessoa que me perguntou, falou: filho, afinal, você é filho de quem? Porque ela contribui, eu contribuo também com o FETAB, a minha família, meus irmãos, nós somos do ramo da atividade. Meu falecido meu pai chegou em janeiro de 1976, lá em Sinop, sempre mexendo com agricultura, sempre foi agricultor. Ele faleceu sendo agricultor. Nossa família continua na atividade. Então, quer dizer, também a gente sente. E agora, quando nós mudamos no regime tributário, por que foi mudado? Porque alguns setores estavam indo na época de Dante de Oliveira, quando criou o garantido integral, depois o Blairo prorrogou para garantido, antes era só o garantido, depois o Blairo garantido integral, e depois veio para carga média. Ele não tinha uma legislação aprovada no CONFAS, só foi essa mudança que nós fizemos. Ou ele ficava na ilegalidade, correndo o risco de uma DIN proposta pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça falou: ó, vocês vão ter que pagar a diferença que vocês pagam, exemplo, material de construção, 10,15% para 17%, e ainda pagar 5 anos para trás retroativo. Era um problema seríssimo para todo esse setor, nós tivemos que trazer para dentro. Agora, acredito que foi feito os ajustes tributário que precisava ser feito, que era a restituição. A acrescentar mais imposto, nós não temos mais condição de cobrar de qualquer setor empresarial ou do consumidor, não tem mais. O que nós precisamos exigir, e já pedi ao presidente, apresentei um requerimento que possa, não precisa ser, eu entendo um pouco da parte tributária também, mas que tenha 2, 3 deputados estaduais, nós vamos fomentar através do Parlamento Amazônico, para que a gente se una entre o estado de Rondônia, do Acre, do Maranhão, de Tocantins, Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, para que a gente se una e vai no Congresso Nacional saber como que vai ser a reforma tributária. Pois é, porque não tem uma Câmara de compensação de impostos, né? Não tem. Aí estão tentando criar um fundo para compensar. Pô, se nós tivermos FEX e não recebe, nós vamos de pires na mão para estar todo momento conversando com o governo federal, falando assim: olha, nós temos direito. Mas não adianta. Então não é por aí. O caminho tem que estar em lei. Pelo que dá para ser. Porque muda esse governo e não respeita. Então, se tiver na lei, é respeitado. É isso que eu acho que tem que ser. Então, mas já tem esses mecanismos, né? O FETAB 1 e 2. Não, já é. Mas é porque lá em 2002, quando teve a primeira candidatura do ex-governador Blairo Maggi, a bandeira de campanha, se você lembrar bem, era tirar o FETAB, não cobrar FETAB e não cobrar ICMS da energia. Bastou ganhar o governo. Ganhando o governo, viu que não tinha como tirar essa cobrança porque inviabilizava. Por falar nisso, nós pagamos um ICMS mais caro do país sobre a energia, né? Isso é um dos fatores que impede também o desenvolvimento do Estado, né? A industrialização, né? Então, mas aí que é o grande fator, o grande problema. Hoje, do jeito que nós estamos, se nós qualquer coisa que diminuir, aí eu gosto de tocar em alguns assuntos. O Estado brasileiro, nós tínhamos algumas arrecadação ponderante e importante para que a gente pudesse manter. Nós tínhamos uma das maiores arrecadação que o Brasil arrecadava era na telecomunicações. Nós tínhamos todos nós nas nossas residências. Eu faz muito tempo que eu não tenho telefone fixo na minha residência. Nós tínhamos telefone fixo. Nós gastávamos tanto com a telefonia fixa e depois veio o celular, aumentou a arrecadação. Hoje não tem mais o telefone fixo e o celular praticamente está enviado. As pessoas não têm utilizado através de mensagem, de WhatsApp, e caiu o consumo, caiu o custo, caiu a arrecadação. A energia, daqui a um tempo, não vai ser diferente. Tem muitas empresas, muitas residências indo para energia solar. Então, com isso, já é uma preocupação. Porque o Estado, o governo não pode abrir mão de tributo se não tiver uma outra fonte para cobrir, né? É o que eu falei, nós aprovamos um PPA para os 4 anos que vem. E eles todos são preocupantes. Já incluído o FETAB unificado e já incluído essa restituição dos incentivos fiscais que nós temos. E com a previsão, inclusive, das grandes usinas de etanol que estão se instalando nesse estado de Mato Grosso, porque o Estado pensou nisso e o governador pensou nisso. Ele não subiu o preço do álcool na bomba. Ele deu vantagem para o produtor do estado de Mato Grosso e as usinas de álcool, de etanol que estão se instalando no estado. Hoje é uma condição muito boa dele vender para fora. O negócio é que não tem a compensação para o consumidor, né? No caso do preço do etanol, né? Exato, mas as indústrias têm que fazer uma conta lógica, né? Por isso que o governador entrou no jogo.
Falou, não é verdade o que estão colocando. E realmente não é verdade. Porque se você tem uma produção de 100%, 90% você leva para fora e te dá um benefício de 7% que era a carga tributária para 5%, você tem um benefício muito grande. Só dos 10% você subir os 2% que diminui aqui, ele não significa nada. Então, a essa conta, e hoje o etanol que é produzido no estado de Mato Grosso é um dos preços muito melhores do país. Nós conseguimos chegar com preço, mesmo com 18% de frete do nosso produto, que sai do estado de Mato Grosso, que vai vender nos grandes centros como São Paulo, que paga 18% de frete, nós chegamos com um valor no mercado para negociação mais barato que o álcool produzido dentro do próprio São Paulo. Deputado, mudando um pouquinho, eu queria que o senhor me falasse do projeto da tilápia, que é uma coisa super... Então, mas é um projeto assim, muito interessante, muito interessante. Eu estive até conversando com o governador, fui conversar no Tribunal de Justiça, fui conversar no Ministério Público, até porque houve uma grande parceria de entendimento do que era o projeto. O projeto meu é um projeto, porque o projeto eu não posso falar, especificar quais as espécies exóticas que podem ser produzidas dentro do estado de Mato Grosso. Eu coloquei que as espécies exóticas podem ser produzidas dentro do estado de Mato Grosso. Exemplo, a tilápia. E aí pode outras espécies, que vai ser regulamentada pelo órgão. Então lá a Secretaria de Meio Ambiente vai falar, ó, pode ser a tilápia, pode ser o tambaqui, pode... Então ele vai pôr as espécies exóticas que não são nativas. O senhor acha que hoje a Assembleia conversa, dialoga mais com a sociedade, em especial com o agronegócio? Conversa, só que eu sempre tenho falado o seguinte, tenho conversado com o Normando Curral, que eu gosto muito, que é o presidente da FAMATO, converso com o presidente da AMPA, da ProSoja, da Crimat, da Crismat, eu converso com todos, aqui de todos os segmentos, do Sindalco, do Sindifrigo, todos nós atendemos. E está tendo mais esse diálogo do setor, porque nós, muitas vezes, tem um projeto de lei que nós estamos trabalhando dentro da Assembleia Legislativa, nós olhamos pela visão nossa. E se não vir também contrapor para que a gente possa conversar, dialogar, criar um grupo com os parlamentares e o setor para a gente entender qual que é a dificuldade, nós ficamos sem saída. Aqui recentemente, na restituição dos incentivos fiscais, quase, por um voto, quase que nós trouxemos um caos ao produtor do estado de Mato Grosso. 12 votos foi para derrubar um convênio importantíssimo do estado de Mato Grosso, que é a isenção dos defensivos, que é um absurdo de caro, se nós tivéssemos cobrado 17%. E ainda bem que não foi só 12%, se tivesse 13 votos, nós tínhamos perdido um convênio 100/97, que dá a condição para que o agricultor tenha esse diferimento tributário e ele possa realmente aplicar na sua produção, porque hoje não tem ganho. E ia derrubar o convênio 52/91, que trata sobre maquinários e equipamentos agrícolas, que ao invés de pagar na concessionária 10%, ele retrata o convênio 52 no Confaz, que ele paga só o diferencial. É 5,5 de entrada e 4,1 para sair. Então ele paga só a diferença de 1,5 para qualquer maquinário e equipamento agrícola que compra dentro do estado de Mato Grosso. Com isso nós beneficiamos. Não o grande agricultor, de forma geral todos. E quase que caiu o convênio. Então por isso que tem que ter uma preocupação, por isso que tem que estar próximo. Olha, e por isso que o setor tem que ter, por isso que essa frente parlamentar pode auxiliar. Eu sou um defensor, não escondo, eu sou defensor do setor produtivo do estado de Mato Grosso. Como alguns me chamam, falam, você é madeireiro. Eu nunca tive madeireira na minha vida. Eu defendo porque o setor da base florestal do estado de Mato Grosso hoje gera, de uma forma ou de outra, mais de 100 mil empregos dentro do estado de Mato Grosso. Muita região do norte do estado depende desse setor da base florestal. Eu defendo a pessoa que acredita no estado de Mato Grosso, que desenvolve o estado de Mato Grosso, que gera emprego e dá oportunidade para as pessoas. Por isso que eu defendo o micro e pequeno empreendedor na agricultura, na pecuária, no setor da base florestal, que eu acho que esse que é o grande caminho que evoluiu e que trouxe o estado onde está, hoje sendo destaque de produção, não só no Brasil, mas fora do país. Ok, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e com toda certeza estou sempre à disposição aqui, mesmo como líder do governo, em alguns enfrentamentos que a gente precisa ter, mas eu tenho a responsabilidade e a seriedade das pessoas que acreditaram em mim como parlamentar para defender o meu estado. Nós passamos, o governo passa, mas o estado fica para que a gente possa dar oportunidade e gerar emprego para as pessoas que precisam. Ok. E para você até domingo que vem com mais um Café com Prosa.